Esse é o ídolo que vocês querem para ganhar a Copa do Mundo. É o Neymar. O Neymar é um jogador que falta ele muita maturidade. Ele é cercado de gente que fica só ali papalecando, né? Porque tá na cara que ele é um artista. O cara tem que ser disciplinado, focado, coisa que o Neymar não foi indo para aquele Cruzeiro. E você tem os parças, que é sinônimo de puxa-saco. Qualquer coisa que se falou mal de você, uma crítica a você, você fica todo doloridinho. E pra mim você não é ninguém, né, irmão? Eu não tenho medo de você, da sua família. Porque senão aquela expectativa criada que ele poderia ser um astro, não vai acontecer. Sabe, não vai acontecer. Vai ser um grande jogador da história. 200 mil pessoas já vieram a falecer do Covid. E você, Neymar, você quer dar festa? Você não pode dar festa! E aí, Neymar, por que não entrou em campo? O Neymar foi passar por cair e não se tratou para jogar semifinal contra o Corinthians. E ele faltou com o lado profissional. Ele já mostrou diversas vezes comportamentos fora do coletivo, mimado. Um paparico constante. É uma pessoa que nunca ouve um não, né? Neymar da Silva Santos Júnior, ou para os fãs mais íntimos, o Menino Ney, é considerado sem dúvidas um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Conhecido pela sua ousadia, talento e habilidade nos gramados, desde os primeiros dribles nas quadras de São Vicente até os holofotes dos maiores estádios do mundo, o astro construiu uma trajetória que mistura genialidade, controvérsias e emoções. Qualidade nunca faltou, carisma, vocação, brilho, ele possuía tudo, mas ao longo dos anos, sua carreira foi tomando caminhos que deixaram muitos com um sentimento amargo, a sensação de que o craque genial deu lugar a uma promessa inacabada. Hoje, neste vídeo, vamos relembrar os seus principais momentos, desde o início promissor até as escolhas que acabaram mudando a forma como ele é visto e o impacto causado em sua imagem atual. Neymar Júnior nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes, São Paulo. Desde muito pequeno, já demonstrava uma genialidade incomum com a bola nos pés. Seu pai, Neymar Santos, ex-jogador de futebol, foi uma figura fundamental na sua formação, tanto como inspiração quanto como apoio dentro e fora de campo. Durante a infância, o garoto viveu em São Vicente e depois em Praia Grande, cidades do litoral paulista. A vida da família não era fácil, mas o talento logo começou a abrir portas. Ainda criança, ele se destacava em jogos de futsal, modalidade que o ajudou a desenvolver seu raciocínio rápido, controle de bola e domínio em espaços curtos, características que mais tarde marcariam seu estilo de jogo. Aos 11 anos, foi descoberto por olheiros do Santos Futebol Clube, que logo o integraram à base do time da Baixada. No CT Rei Pelé, ele evoluiu rapidamente e passou a ser tratado como um grande prospecto. Quando ele pegou a bola pela primeira vez, eu vi a habilidade dele, ele pequenininho, tocando a bola, de uma forma que era diferente dos outros meninos. Ali, os meus olhos bateram e eu falei, algo diferente havia naquele menino. Não sei, eu já tinha, período antes, já trabalhado com o Robinho. E ele era aquele biotipo, né, magrinho, né, perninha comprida, assim. Em pouco tempo, já era considerado uma das maiores revelações da base santista, atraindo a atenção até mesmo de clubes do exterior enquanto ainda era adolescente. Em meio aos desafios da juventude e com a responsabilidade de ajudar financeiramente a família, o menino nunca deixou de sonhar grande. Sua dedicação, carisma e dom natural fizeram dele um destaque em todos os torneios de base que disputava. E foi ali, nas categorias inferiores do Alvinegro, que nascia não apenas um jogador promissor, mas um futuro ídolo do futebol mundial. O tão aguardado momento chegou em 2009. Com apenas 17 anos, a joia fez sua estreia como profissional pelo Peixão. Logo de cara, mostrou ao Brasil que não era apenas mais um pirralho, ele era diferente. Em seu primeiro ano como titular, marcou gols importantes, desequilibrou partidas e rapidamente se tornou o novo xodó da torcida santista. Mas foi em 2010 que Neymar explodiu de vez. Ao lado de jogadores como Ganso e Robinho, liderou um time ofensivo, veloz e encantador. Naquele ano, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, sendo o artilheiro da competição nacional com apenas 18 anos. Sua habilidade nos dribles, sua ousadia e criatividade chamaram a atenção da mídia internacional e dos maiores clubes do mundo. No entanto, nem tudo foram flores. Ainda no mesmo ano, o jovem protagonizou um desentendimento com o técnico Dorival Júnior após uma discussão em campo por não ter sido autorizado a cobrar um pênalti. Ei, Ney!
Ô, Ney! Ô, rapaz! Seu moleque! Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. O episódio repercutiu negativamente, resultando na saída do treinador e levantando questionamentos sobre o comportamento do craque, mesmo em meio ao seu brilho incontestável. Outro evento interessante de ser descrito foi o uso das famosas paradinhas durante as cobranças de pênalti. Pé direito na bola, deu paradinha. Gol! A jogada consistia em desacelerar abruptamente a corrida até a bola, muitas vezes parando quase completamente para induzir o goleiro ao erro e escolher o canto oposto na finalização. No entanto, a manobra começou a gerar debates no mundo do futebol. Um caso emblemático envolvendo a paradinha aconteceu quando o goleiro Wender, do Brusque, se lesionou tentando defender uma cobrança do atacante Lima, do Joinville. O atleta sofreu uma luxação no cotovelo e ficou 3 meses de fora. O episódio aumentou ainda mais as críticas contra a jogada. A discussão cresceu até a FIFA finalmente intervir. A entidade decidiu proibir a parada total durante a cobrança, permitindo apenas mudanças de ritmo antes e não durante o movimento final de chute. A nova regra entrou em vigor na metade daquele mesmo ano. Em 2011, veio a consagração, campeão da Libertadores da América, título que o Santos não conquistava desde a era Pelé. Acabou sendo o protagonista da campanha, marcando gols decisivos e sendo eleito o melhor jogador da competição. Seu destaque no futebol nacional logo abriu espaço também para a seleção brasileira, sendo convocado pela primeira vez para a equipe principal em 2010. Logo em sua estreia, marcou um gol contra os Estados Unidos. Apesar de ainda jovem, rapidamente se tornou presença constante nas convocações. Em 2011, participou da Copa América e no ano seguinte foi a estrela da amarelinha que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, perdendo a final para o México. Aquele momento serviu como aprendizado e aumentou sua experiência internacional. A partir daquele ponto, seu nome passou a ser comentado em todas as rodas de futebol. Era inevitável, o mundo estava de olho no craque brasileiro. E enquanto ele seguia colecionando títulos e prêmios individuais, mostrava que estava pronto para o próximo passo, conquistar a Europa e levar o seu jogo a um novo nível. Em 2013, Neymar deu o salto que o mundo do futebol já esperava. Deixou o time santista para vestir a camisa do poderoso Barcelona. Aos 21 anos, desembarcava na Espanha carregando o peso de ser uma das maiores promessas do futebol mundial e a responsabilidade de provar que poderia brilhar no mais alto nível europeu. A negociação milionária, cercada de expectativas e polêmicas, foi uma das mais comentadas da década. Logo em seu primeiro ano, mostrou que estava preparado para os desafios. Apesar do período de adaptação ao futebol europeu e ao estilo de jogo da equipe, ele rapidamente se encaixou ao lado de Lionel Messi, ídolo máximo do clube blaugrana. Com a destreza, velocidade e visão de jogo, o brasileiro passou a conquistar não apenas títulos, mas também a torcida catalã. Foi nesse período, entre uma temporada e outra no Barça, que o craque também viveu um dos capítulos mais marcantes e dolorosos de sua carreira, a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Carregando as esperanças de milhões de brasileiros, ele brilhou nos primeiros jogos, foi decisivo e encantou com seu futebol alegre e eficiente. No entanto, nas quartas de final contra a Colômbia, uma entrada violenta do lateral Zúñiga resultou em uma lesão gravíssima, uma fratura em uma vértebra lombar. O lance tirou o Neymar do restante do torneio e abalou emocionalmente a seleção e o país. A imagem do camisa 10 saindo de maca, chorando, virou símbolo da frustração brasileira, que se agravaria ainda mais na histórica derrota por 7-1 contra a Alemanha na semifinal. A lesão foi um baque, mas também um ponto de virada, pois voltou ao Barça determinado a provar sua força. E a resposta veio na temporada 2014 e 2015. Com a chegada do uruguaio Luis Suárez, o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, se formou e rapidamente entrou para a história. Os três atacantes protagonizaram um dos ataques mais temidos do futebol mundial, somando mais de 120 gols e liderando o Barça na conquista da Tríplice Coroa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões da UEFA. Na Champions League, o ídolo foi decisivo, marcou gols nas quartas de final contra o Paris Saint-Germain, nas semifinais contra o Bayern de Munique e na grande final contra a Juventus, selando a vitória por 3-1. Foi o artilheiro da competição ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, com 10 gols. Além dos troféus, se consolidou como um dos melhores jogadores do mundo, ocupando o pódio da Bola de Ouro em 2015. Sua parceria com Lionel era marcada por amizade dentro e fora de campo, e sua evolução técnica e tática ficou evidente.
Ele se tornou um jogador mais completo, participando não só dos lances de ataque, mas também das construções de jogadas. Outros momentos marcantes incluem as atuações dos clássicos contra o Real Madrid, onde Neymar deixou sua marca em gols e assistências, ajudando os culés em vitórias históricas, como o 4-0 no Santiago Bernabéu em 2015. Durante sua passagem pelo clube, conquistou 9 taças, 2 campeonatos espanhóis, 3 Copas do Rei, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes da FIFA e uma Supercopa da UEFA. Apesar de todo este sucesso, em 2017, o craque surpreendeu o mundo ao decidir deixar o time espanhol para assumir um novo desafio, ser protagonista absoluto no Paris Saint-Germain. Merci. Muito feliz. Para mim é um outro grande sonho que eu estou vivendo. Vim para um grande desafio. Espero contar com todos vocês. E eu vim aqui para fazer história. A transferência não foi apenas uma mudança de clube, foi a maior negociação da história do futebol, com um valor astronômico de 222 milhões de euros. Mais do que um reforço, ele chegava com uma grande esperança do PSG de finalmente conquistar a tão sonhada Champions League. Nos primeiros meses, o impacto foi imediato, encantando nos campos franceses com dribles, gols, assistências e lances espetaculares. Formava, ao lado de Mbappé e Cavani, um trio ofensivo poderoso responsável por vitórias esmagadoras no campeonato francês. Parecia o início de uma nova era, mas aos poucos, as luzes da fama começaram a ofuscar os holofotes do futebol. Vieram as polêmicas. Dentro de campo, se envolvia em discussões com adversários e até com companheiros, como o famoso conflito com Cavani sobre quem cobraria pênaltis, logo nos primeiros jogos. Fora de campo, festas, viagens, ausências em momentos decisivos e um estilo de vida extravagante alimentavam as críticas da imprensa francesa e internacional. As lesões também passaram a ser recorrentes, desfalcando o PSG em fases decisivas da Liga dos Campeões em 2018 e 2019, criando um rótulo incômodo, o de craque que não aparecia quando mais se precisava. As ausências reforçavam os rumores de que ele não estava totalmente comprometido com o clube. Em paralelo, a insatisfação da torcida só crescia. Em 2019, Neymar tentou forçar sua saída de Paris para voltar ao Barcelona, o que causou revolta entre os torcedores, chegando a ser vaiado nos primeiros jogos da temporada seguinte, e os protestos deixavam claro, o clima entre o ídolo e torcida estava longe do ideal. Apesar disso, o atacante teve momentos brilhantes. Em 2020, por exemplo, liderou a equipe francesa até a final da Champions League pela primeira vez na história do clube, sendo decisivo nas quartas contra a Atalanta e nas semifinais contra o RB Leipzig. Já na final contra o Bayern, terminou sendo derrotado por 1-0, mas a campanha recolocou o astro entre os protagonistas do futebol mundial. Ainda assim, as controvérsias nunca o abandonaram. Desde expulsões por agressão até respostas ríspidas nas redes sociais, Neymar viveu uma relação intensa e muitas vezes conturbada com o clube, torcedores e com a própria imagem pública. Futebol dá amarelo pra mim agora. Eu jogo futebol, não falo porra nenhuma, eu tô na porra do porra do O ciclo no PSG terminou em 2023, sem o título da Champions que todos esperavam, deixando o Paris com vários títulos nacionais, mas também com a sensação de que a promessa de dominação europeia ficou incompleta. E o que era para ser um reinado absoluto acabou marcado por um roteiro de brilhos isolados e turbulências constantes. Durante seu período na França, também viveu momentos turbulentos envolvendo a amarelinha. Apesar de continuar sendo o principal nome do elenco, ele esteve frequentemente no centro das atenções por motivos que iam além do desempenho em campo. Em 2019, por exemplo, uma das contestações mais marcantes foi sua ausência na Copa América disputada no Brasil. Lesionado pouco antes do torneio, foi cortado e não participou da campanha que terminou com o título brasileiro. Fora dos gramados, enfrentava na mesma época uma grave acusação de estupro por uma mulher com quem havia se encontrado em Paris. A denúncia ganhou enorme repercussão na mídia, especialmente após o vazamento de trechos de conversas e um vídeo do encontro. Uma mulher registrou um boletim de ocorrência em São Paulo em que acusa o atacante Neymar de estupro. Caso Neymar. Não, já vamos entrar. Ele está sendo acusado de e a assessoria dele já disse que se trata de uma mentira. A Polícia Civil de São Paulo investiga a denúncia contra o jogador Neymar de
Em vídeo publicado no sábado nas redes sociais, o atacante negou as acusações feitas por uma mulher de 26 anos. Em resposta, ele divulgou publicamente mensagens e imagens trocadas com a moça, o que gerou ainda mais debate, inclusive levando à abertura de um inquérito por exposição indevida. Após investigação, o caso foi arquivado por falta de provas e Neymar foi inocentado, mas o episódio gerou enorme repercussão e abalo em sua imagem pública. Além disso, algumas posturas dentro da seleção também foram questionadas pela imprensa e por torcedores. Neymar chegou até a perder a braçadeira de capitão, em parte pelas atitudes consideradas imaturas e pela maneira como reagia a críticas. Mesmo sendo decisivo em diversas partidas, sua relação com a mídia e com parte da torcida brasileira seguia manchada, com admiração pelo talento, mas cobranças constantes por comprometimento. Você fala bastante em grupo, preza bastante o discurso da coletividade, mas é um jogador que costuma entrar em campo nos treinos sozinho, sempre isolado dos demais. Não sei se por orientação dos patrocinadores para aparecer sozinho nas imagens dos grafistas e fotógrafos. Aí está de brincadeira você falar isso aí, né? Ai, meu Deus do céu. Agora, você ofendeu, isso não é brincadeira, é sério agora, você ofendeu as pessoas que criticaram a seleção, né, na Copa América dos Estados Unidos, depois se desculpou, né? Você também não se incomoda em ostentar e também frequenta baladas até quando o Brasil empata com o Uruguai e você é suspenso pelo segundo cartão amarelo. Eu queria te perguntar, fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira, se é que você tem, por favor. Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu estou fora, independente de qualquer coisa, é particular. As coisas são minhas. Eu estou falando com vocês, tem como olhar para mim, por gentileza? Ah, obrigado. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, pô. Sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Após tudo isso, o astro surpreendeu o mundo ao anunciar, em 15 de agosto de 2023, sua ida para o Al Hilal da Arábia Saudita. O que antes parecia um movimento reservado ao fim de carreira, virou realidade ainda aos 31 anos, uma idade em que muitos craques ainda brilhavam nos grandes centros do futebol europeu. A transferência foi cercada de cifras milionárias, contratos de patrocínio e regalias inéditas. Mas dentro de campo, pouco se viu. Neymar atuou em apenas alguns jogos, até sofrer uma grave lesão no joelho durante a partida contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. Mais uma para a longa lista que tanto atrapalhou sua trajetória. O que era para ser uma nova fase de protagonismo, agora como referência técnica e símbolo global num novo mercado, virou uma passagem apagada. Pouco futebol, muita distância do torcedor e quase nenhum impacto real. A escolha pela Arábia foi criticada por muitos que viam nele ainda potencial para brilhar na Europa, disputar prêmios e fazer história. Mas o ídolo parecia ter tomado outro rumo, mais distante da competitividade e mais próximo do conforto. E então, no dia 31 de janeiro de 2025, veio o anúncio mais aguardado, mas também um tanto quanto amargo: o retorno ao Santos, seu clube de origem. A notícia, que em outros tempos talvez parasse o país, agora dividia opiniões. Muitos comemoraram com nostalgia, mas outros enxergaram o gesto como um fim de ciclo apressado e não como um ápice glorioso. Voltava sem muitas conquistas internacionais de peso, sem bola de ouro e sem o status de melhor do mundo que um dia pareceu inevitável. A volta ao peixe não veio como uma coroação, mas quase como um pedido de reconexão. Para alguns, um recomeço. Para outros, o reflexo de uma carreira que, embora brilhante, deixou a sensação de que poderia ter ido além. A partir de então, até a produção deste vídeo, Neymar disputou 8 partidas oficiais, marcando 2 gols e fornecendo 3 assistências. Apesar de um início com atuações abaixo do esperado, demonstrou uma ligeira evolução significativa, especialmente na vitória por 3-0 sobre a Inter de Limeira, onde marcou um gol olímpico e contribuiu com 2 assistências. Vem cruzamento, essa bola vem direto, Olímpico! Contudo, mais uma vez, houve queixas envolvendo o seu nome. Na partida válida pela semifinal do Paulistão deste ano contra o Corinthians, Ney ficou no banco de reservas e não entrou em campo no decorrer dos 90 minutos. O Santos acabou sendo eliminado com uma derrota por 2-1 na Neoquímica Arena. As informações indicam que ele não estava fisicamente apto para jogar devido a um edema na parte posterior da coxa esquerda. A situação gerou controvérsia, especialmente porque, dias antes da partida decisiva, o atacante foi visto curtindo
curtindo o carnaval no Rio de Janeiro. A presença do jogador na Marquês de Sapucaí, mesmo enquanto se recuperava de uma lesão, levantou questionamentos sobre a sua entrega e empenho. Só para complementar a saga de polêmicas, um outro caso que deu no que falar foi a relação com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante as eleições de 2022, o jogador surpreendeu ao declarar apoio público ao então comandante da nação, postando vídeos dançando o jingle de campanha e fazendo gestos com o número 22 associado à candidatura de Bolsonaro. A atitude teve ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa. A relação entre os dois parecia ir além da política. O político frequentemente o elogiava em discursos e postagens, enquanto o atleta demonstrava simpatia e proximidade. Isso gerou especulações sobre possíveis interesses por trás do apoio, como questões jurídicas envolvendo o craque e sua família. Para muitos fãs, a declaração de apoio soou como um direito de escolha. Para outros, porém, ressoou como um erro estratégico, principalmente em um momento de grande polarização no país. O incidente dividiu opiniões e afetou ainda mais a imagem de Neymar, que já vinha sendo alvo de críticas por outras atitudes fora de campo. Assim, a relação com Jair se tornou mais uma contestação em sua carreira, somando-se a um histórico de decisões controversas que, muitas vezes, tiraram seu foco do campo. E antes de encerrarmos, é importante deixar claro, não há aqui nenhum ataque pessoal ao atleta. Pelo contrário, o que existe é admiração por um talento raro que encantou o mundo desde cedo. Tudo o que foi dito reflete apenas uma tristeza por ver alguém com tanto potencial viver uma caminhada marcada por altos e baixos, lesões, polêmicas e escolhas que talvez tenham ofuscado o brilho que poderia ser ainda maior. Neymar é sem dúvida um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. E por isso mesmo, a gente torce sempre para que ele reencontre o caminho, que volte a sorrir em campo e que ainda possa escrever capítulos memoráveis no futebol. E por hoje é só, deixe seu comentário e se você gostou realmente desse vídeo e quiser nos ajudar, se inscreva como membro ou mande um valeu demais para apoiar o nosso trabalho no YouTube. Clique no vídeo no meio da tela e confira a história impressionante de como um time em apenas 5 anos se transformou drasticamente.